por um motivo qualquer, tá? Que você pré-estipulou, que você validou, que você posicionou seu stop e você entrou na operação nesse ponto, no fechamento desse candle, quando você entra numa operação, você assume um risco. Qual que é o seu risco? O seu risco é você tomar um stop. É a quantidade de pontos entre o seu ponto de entrada e o seu ponto de stop. Tá bom? Esse é o famoso risco da operação. Então, a partir do momento que você clica em comprar e em vender, você está assumindo o risco. Você está assumindo uma possibilidade de você perder dinheiro. Se o mercado for lá acionar seu stop, você perde dinheiro, tá bom? E quando a gente tem um mercado que nós trabalhamos com probabilidade, né? O mercado provavelmente vai atingir o nosso alvo, a gente tem uma chance do mercado atingir o nosso alvo e o mercado tem uma chance de estopar a gente. Para a gente conseguir fechar os meses no positivo, a gente precisa lidar com a questão do risco barra retorno. Tá joia? Só escrever uma coisa aqui, peraí. A gente lidar com uma questão sobre risco-retorno. Então, vamos supor que você aciona esse trade e você assume um risco de 200 pontos, que é o preço do seu stop. Tá joia? Você está assumindo um risco ali de 200 pontos. Só que o que acontece? O que acontece? Para você conseguir realmente fechar os meses no positivo, o seu ganho ele precisa ser maior que o risco. Por quê? Porque quando a gente fala de trading, galera, normalmente os traders profissionais, as pessoas, elas têm uma faixa de acerto entre 50 a 70%, tá bom? Os traders que realmente ganham dinheiro no mercado, a quantidade de acertos das operações dessas pessoas estão na faixa entre 50 e 70%. Beleza? Então vamos supor que você é um cara iniciante, tá? Vamos supor então que a sua faixa de acertos ela está ali por volta dos 50 a 55%. Então, se você aciona 2 trades, você tem a probabilidade de 50% de tomar um stop e uma probabilidade de 50% de tomar um ganho, porque é a média de stops que você toma. E se você toma um stop de 200 pontos e tem um ganho de 200 pontos, você vai fechar o mês no negativo. Por quê? Porque você vai ter que pagar as taxas, os emolumentos. Então, no final das contas, mesmo você ficando no 0 a 0, você vai estar no negativo. Tá? Com isso, se você tem um nível de acerto próximo aos 50%, o que é comum quando as pessoas que estão iniciando no mercado financeiro estão começando a fechar mesmo no positivo, elas alcançam esse patamar, você precisa de risco-retorno, ou seja, o seu ganho ele precisa ser consideravelmente maior do que o seu risco. O seu ganho ele precisa ser, um exemplo, tá, galera, que eu vou dar aqui, ó, 2 para 1. Ou seja, 400 pontos para você começar a entrar na região, na zona, né, lucrativa. E quando a gente fala de risco-retorno, galera, a gente precisa entender uma coisa. Muita gente pensa que risco-retorno é a quantidade de pontos. Nossa, Diego, eu entrei numa operação, eu arrisquei 200 pontos para ganhar 400 pontos. Então é uma operação de 2 para 1. Muita gente pensa que é dessa forma, né, galera? Só que na verdade não é. Beleza? Por que não é, galera? Porque na verdade o risco-retorno ele é sempre financeiro.
eu não tô interessado em saber quantos pontos você fez. Eu preciso saber quantos reais você fez. O que paga a conta no final do mês, galera, é dinheiro. Ah, Diego, mas vai dar no mesmo. Se eu pegar 200 pontos aqui e 400 pontos, o financeiro e a quantidade de pontos vai dar 2-1. Concordo. Em partes. Por quê? Porque o que as pessoas fazem? Não sei se vocês já aconteceu com vocês, se vocês cometeram esse erro em algum momento da vida de vocês. O que as pessoas fazem? Elas entram numa operação com 200 pontos de stop com 2 contratos. Ou seja, elas podem tomar um stop aqui de R$80. Correto? Se o mercado vir e estopar elas, 200 pontos com um contrato dá R$40. Com 2 contratos dá R$80. Se elas tomarem esse stop, elas vão tomar um stop de R$80. Mas o que essas mesmas pessoas fazem, né, que cometem esse erro? Elas entram na operação, e o mercado anda 100 pontos, ela bate uma parcial. O mercado anda 100 pontos aqui, ó, aí ela bate uma parcial. Ou seja, lucrou. Essa pessoa lucrou 100 pontos com um contrato que é igual a R$20. Aí o outro contrato, ela leva até os 400 pontos, que é realmente o 2-1 em pontos. Vai dar 400 pontos com 2-1, vai dar 20 vezes 4, R$80. Quanto que essa pessoa lucrou no final das contas, galera? Aí o que acontece? Aí essa pessoa que fez isso, ela sai falando, nossa, eu fiz uma operação com 2-1 de risco-retorno, porque meu stop era de 200 pontos e eu fiz 400 pontos na operação. Só que, na verdade, galera, isso está totalmente errado. Por quê? Porque o risco-retorno ele é sempre financeiro, tá bom? Na verdade, quantos reais essa pessoa fez no mercado? Ela fez, ó, R$100, 80 mais 20. Mesmo que ela pegou os 400 pontos, essa pessoa fez apenas R$100 no mercado. Qual que era o stop dela? Era 80. Então, qual que é o risco-retorno real dessa pessoa? Opa. 100 dividido por 80. Então, essa pessoa não fez uma operação com 2-1 de risco-retorno. Ela fez uma operação com 1,25-1 de risco-retorno. Beleza? Então, muito cuidado. O risco-retorno, galera, ele é sempre financeiro. Tem muitas pessoas no mercado financeiro, principalmente pessoas que têm problemas comportamentais, emocionais, elas pensam, elas se iludem pensando que estão pegando operações com risco-retorno positivo, mas, na verdade, elas estão pegando operações com risco-retorno negativo. E eu vou mostrar que isso é possível. Por quê? O que as pessoas fazem? O que muitas pessoas fazem? Vou dar outro exemplo agora. Elas compram aqui com risco-retorno, com risco de 200 pontos. De 100 pontos, vou colocar aqui mais barato. Ó. 100 pontos, elas compram. Não, vou colocar 200 pontos. 200 pontos. Com 5 contratos. Que é igual a R$200 de risco. Então, se ela tomar esse stop, ela pode tomar um stop de R$200 de risco. Tá bom? Aí, o que o caboclo faz? O mercado anda 100 pontos. O mercado anda 100 pontos. Aí o caboclo vai lá e zera 4 contratos com 100 pontos. Né? O cara zera 4 contratos com 100 pontos e sai falando de boca cheia. Agora eu vou deixar arder o restante. O cara sai falando de boca cheia. Agora eu vou deixar arder. Ou seja, ele fez
100 pontos com 4 contratos. E isso vai dar 100 pontos vezes 4 contratos. Vai dar um lucro para ele de um contrato de 100 pontos é R$20, 4 vezes 20, R$80. Aí ele vai deixar um contrato rolando e vai pegar os 400 pontos. Que vai dar mais R$80. Aí eu pergunto para você. Aí o cara vai sair falando de boca cheia. Fiz uma operação de 2-1 de risco-retorno. Meu stop era 200 pontos e eu peguei 400 pontos na operação. Mas, na verdade, qual que é o risco-retorno desse caboclo? É negativo. Por quê? Porque ele arriscou R$200, mas só ganhou 160. 80 mais 80, 160. Se ele ganhou 160 nessa operação, o risco-retorno dele foi de 0,8-1. Ou seja, um risco-retorno negativo. Esse cara que faz isso, galera, não consegue fechar o mês no positivo. Então, vocês têm que começar a pensar, cara, será que eu me encaixo nisso no que o Diego está falando? Será que eu estou fazendo operações com bastante pontos, mas, na verdade, o risco-retorno das minhas operações está prejudicado porque eu saio fazendo parcial? Beleza? Então, vocês vão começar a elaborar isso, pensar nisso, tá bom? Porque é muito pouco provável que, se você faz isso, você vai conseguir realmente fechar no positivo, tá bom? É muito difícil você conseguir fazer uma operação com risco-retorno negativo e fechar o mês no positivo, tá joia? Pois é, Alan. E com isso você prejudica os seus resultados, tá joia? E com isso, galera, a gente chega a uma conclusão. Vamos lá. Qual a conclusão que a gente chega, que a gente tira disso aqui sobre as parciais? A gente conclui que as parciais, elas reduzem o nosso lucro. Beleza? Se você faz muita parcial no mercado, principalmente em lugares que não são importantes, se o mercado andou, só porque o mercado andou 100, 200 pontos, você faz parcial, você está reduzindo o seu lucro, você está prejudicando os seus resultados. Tá bom? Então, você chega à conclusão que as parciais prejudicam os seus resultados. Ok? E esse, galera, não é o intuito de um trader. Por quê? O trader, ele já vai tomar esse stop aqui de vez em quando. É normal tomar um stop de vez em quando. Beleza? De vez em quando você vai acionar um trade, o mercado vai contra você na hora, não tem jeito. Então, se já é normal acontecer isso, vai acontecer aí por volta dos 40% das vezes, que é normal você ter um nível de acerto de 55%, então 45% das vezes você vai tomar um stop. Quando você ganhar, você precisa maximizar os seus lucros para você conseguir fechar no positivo. Você precisa levar essa operação cheia até o seu alvo pré-estipulado com risco-retorno, para realmente o risco-retorno de pontos ser o mesmo risco-retorno financeiro. Tá bom? Então, a gente chega à conclusão que as parciais, elas são prejudiciais para a gente. Tá joia? Elas reduzem o nosso lucro, elas prejudicam os nossos resultados. A gente precisa sempre tentar maximizar os nossos lucros, perder menos e ganhar mais. Lembra da primeira aula que eu falei com vocês que a gente tem que aprender a perder e aprender a ganhar? Aprender a ganhar está totalmente ligado à questão se você fica fazendo parcial o tempo todo. Aí você deve me perguntar, Diego, então,
Eu não posso fazer parcial? Não estou dizendo isso. As parciais elas vão ser realizadas. A gente vai fazer parcial, só que em regiões importantes. E principalmente, vamos lá. Então, as parciais podem sim ser realizadas. Mas a gente somente vai realizar parcial em regiões importantes ou alvos que tenham risco retorno. Em relação ao stop. Para você ter pelo menos sempre um risco retorno positivo. Beleza? A gente vai fazer parcial? Claro que sim. Às vezes a gente tem um alvo com 800 pontos, mas no meio do caminho tem uma média móvel de 200 com 400 pontos. Então a gente vai fazer uma parcial na média móvel e vai deixar o restante até o alvo. Só que, por exemplo, se você entra num trade e você assume um risco de 200 pontos, se você está pensando em entrar num trade e esse trade tem um risco de 200 pontos, você entra num trade e você pensa, beleza, boa pergunta, James, vamos falar sobre isso. Se você entra num trade, tá? E você tem um risco de 200 pontos, você vai traçar o alvo de FIBO dele aqui em cima. Ó. Vai pegar a retração, né? Topo e mínimo, vai traçar um alvo aqui em cima. Esse alvo, vamos supor que ele tem aqui para você 800 pontos de alvo. Beleza? Só que antes desse alvo, você tem um ajuste, que é uma região, possivelmente, vou botar o alvo aqui em cima, 800 pontos. Só que antes do alvo, galera, você tem uma retração macro de 61.8 que está passando aqui, ó. Com 400 pontos. Beleza? Então, são duas regiões importantes, mas você quer levar até a última, porque você acredita, está confiante que o mercado vai até a última. Então, o que você vai fazer? Cara, entrou com 4 contratos, o mercado pagou 2 para 1, bate uma parcial de 50% da mão, você vai garantir pelo menos 50% do seu trade no primeiro alvo, na primeira região importante, e faz a condução técnica do outro. Lembra da condução técnica? Vocês vão continuar fazendo a condução técnica. Tem gente só porque faz parcial já coloca no 0 a 0. Não, galera, a gente nunca vai fazer isso, colocar no 0 a 0 simplesmente por colocar. A gente mesmo depois de uma parcial realizada, a gente vai fazendo a condução técnica entre topos e fundos relevantes. Beleza? Aí você me pergunta assim, Diego, apareceu um trade aqui de 200 pontos. Só que até tem um ajuste passando aqui no topo, ó. Aqui, ó. Tem um ajuste passando aqui. Esse aqui é um ajuste. E até o ajuste tem 100 pontos apenas. Tem 200 pontos apenas. Se tiver nesse caso, galera, olha só, 200 pontos apenas. Não, vamos botar um menor um pouquinho aqui. Vamos botar 180 pontos. Menor. Risco retorno negativo até o ajuste, tá vendo? O mercado já defendeu uma vez, tá vendo? Já deixou uma defesa aqui na região. Então, seria uma região importante para fazer uma parcial, porque o mercado poderia defender novamente.
Nesse caso, galera, entrou na operação com risco de 200 pontos, vocês devem se perguntar, Diego, posso fazer essa parcial com 200 pontos? Não. Beleza? Nossa, Diego, mas e se o mercado defender? Vai defender e você vai tomar um stop cheio. Tá bom? Por quê? Porque senão você vai ficar fazendo operação com risco-retorno prejudicado. Tem alguma coisa impedindo o seu trade com risco-retorno negativo até aquela região? O que você vai fazer então? Você não vai entrar na operação, você não vai acionar. Beleza? Apareceu um gatilho de entrada, tudo bonitinho. Mas se for para fazer parcial com risco-retorno prejudicado ou até mesmo 1 para 1, nem entra na operação. Beleza? Se for para fazer, galera, vamos fazer direito, vamos fazer o negócio do jeito certo. Se você está em dúvida se o mercado vai passar ou não aquele topo porque tem alguma coisa naquele topo, nem entra na operação. Fica de fora. Tá bom? Porque se você ficar fazendo parcialzinho aqui, porque o mercado com 200 pontos, esquece, você não vai conseguir fechar o mesmo positivo, provavelmente. Beleza? Então, conclusão. As parciais, elas podem ser realizadas. Como eu faço parcial às vezes, galera? Às vezes eu entro na operação, o mercado deu um ponto de compra. Eu vou traçar alvo de FIBO. Aí vai dar aqui o primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. Aí o que eu vou fazer? Se eu tiver com 3 contratos, vou fazendo a condução. Ó. Renovou máxima, trailing stop. Renovou máxima, pegou o primeiro alvo. Aí se eu estou com 3 contratos, eu opero com um pouco mais, tá? Mas só estou dando exemplo. Se pegou o primeiro alvo, eu vou zerar um contrato. Liquidei um aqui, ó. Liquidei um contrato aqui. E vou continuar fazendo trailing stop, tranquilo. Mercado renovou máximo, deixou ponto de stop. Com os 2 contratos agora. Pegou o segundo alvo. Vou zerar mais um contrato. E assim sucessivamente, tá, galera? Então eu gosto de fazer parciais onde? Onde eu faço parciais? Cara, em regiões importantes. Quais que são as regiões importantes, galera? Alvos de FIBO, retrações macro de mercado, VWAP, ajuste. E só faço parcial se tiver risco retorno. Por exemplo, a venda aqui hoje, ó. Uma venda aqui, galera, não tem parcial aqui. Não tem parcial aqui. Se eu pego uma venda dessa aqui, eu vou levar no alvo. Beleza? Se for para entrar aqui e fazer parcial aqui nas médias, fazer parcial no fundo aqui, eu nem entro, cara. Porque não vale a pena. Tá joia? Então, a gente sempre vai tentar alongar as operações mais, fazer parciais em lugares técnicos e perfeitos, que devem realmente ser realizadas as parciais. Então, se as parciais, pergunto para vocês agora, hein? Se as parciais reduzem os lucros, o que fazer para aumentar os lucros, galera? Aí, o Jampson já mandou, já mandou a correta, já mandou a resposta correta. Beleza? Se as parciais elas reduzem os nossos lucros, galera, uma ferramenta criada para aumentar exponencialmente os nossos lucros são as piramidações.
Na verdade, não é nem lucro aqui que eu deveria falar. Ó. Se as parciais reduzem o risco-retorno, o que fazer para aumentar o risco-retorno? Beleza? Para isso, foram criadas aí o método de fazer piramidação. Então, olhem bem. A piramidação ela foi criada, ela foi desenvolvida para você aumentar o seu risco-retorno de uma operação. E para você aumentar o risco-retorno, você tem que aumentar somente o retorno. Porque se você aumentar o retorno e o risco, você não vai aumentar o seu risco-retorno. Beleza? Então, a piramidação ela é uma excelente ferramenta desde que você também saiba executar. Beleza? Então, o principal motivo de muitas pessoas errarem na hora de fazer uma piramidação. A piramidação ela deve aumentar o seu lucro sem aumentar o seu risco. Se ela está aumentando o seu risco, se ela está aumentando o valor do seu stop, ela está errada. Ah, Diego, então como que é possível? Então não é possível. Eu vou mostrar para vocês que é possível, beleza? A piramidação ela só pode ser feita se ela não aumentar o seu risco. Se você entra numa operação com um stop de R$100, que é o seu stop limite, né, por exemplo, do seu gerenciamento de risco, por operação, e você quer fazer uma piramidação, aquele seu stop de R$100, ele não pode se tornar um stop de R$200, de R$150. Você não pode aumentar o risco, porque se está aumentando o seu risco, você está fazendo a piramidação de forma errada. Então, vamos lá para mostrar para vocês. Como que as pessoas erram nisso, tá, galera? Da seguinte maneira. Às vezes você tem um mercado bonitinho, né? Entregando um movimento de alta. Eu gosto de dar sempre o mesmo exemplo, que é fácil de todo mundo entender. Tá joia? O desenhozinho aqui, tá? Às vezes o mercado entrega um movimento de alta, deixa um candle gatilho e você faz uma compra perfeita. Ancorado pela média, tudo que tem direito. Não é verdade? E aqui o seu stop é um stop de 200 pontos. Tá? Você acionou o seu trade aqui, na compra, e você posicionou o seu stop aqui. Ó. R$200 com um contrato, que é igual a R$40. Beleza? O preço do seu stop é R$40. Tá joia? Tem 200 pontos nesse candle aí. Aí você fala assim, cara, eu quero fazer uma piramidação. Aí o mercado faz isso aqui, ó. Aí você fala, cara, uma segunda rejeição. Vou bater uma outra compra de um contrato aqui. Vou fazer uma piramidação, você imagina. Estou fazendo uma piramidação, perfeito. Ó. Nesse caso, galera, tá certa a piramidação? Não está correto. Beleza? Exatamente, Jamerson. Talvez o ponto de entrada tá até legal, é uma segunda rejeição, só que a piramidação ela foi feita de forma errada. Por quê? Porque agora você vai ter outro contrato aqui embaixo. Ó. Vai ser vezes 2.
vezes mais 1, ó, vai ser igual a 40 reais. Agora, se você toma o stop, se por acaso o mercado vem aqui e faz isso com você, ó, pum, te estopa, você toma um stop de 80 reais. Se você fez isso, você aumentou o risco da sua operação. Por quê? Porque inicialmente você tomaria um stop apenas de 40 reais. Aí você fez uma piramidação e tomou um stop de 80. Então está totalmente errada a sua piramidação. Beleza? Então, até para fazer piramidação, tem que saber fazer da forma correta. Beleza? Diego, então como que eu faço uma operação sem aumentar o risco da minha operação? Simples. Vou escrever para vocês, ó. Você só pode fazer uma piramidação, galera, quando há distanciamento do ponto de entrada. Dessa forma, você vai fazer uma piramidação, você vai aumentar o lucro da sua operação sem aumentar o risco. Vou mostrar para vocês como isso é possível. Vamos lá. Como isso é possível, galera? Então, você entrou numa operação aqui, novamente, com stop de 200 pontos, com um contrato de 40 reais. Daí, galera, o mercado faz isso aqui, ó. Ele sobe. Seu alvo está lá em cima, na casa do cafundal do Judas. Tá bom? Deixa eu desenhar melhor para conseguir botar o alvo na operação. Peraí, rapidinho, galera. Deixa eu desenhar bonitinho aqui, porque depois eu vou tirar um print e vou mandar para vocês. Ó. Então o mercado faz o pullback bonitinho e deixa o seu candle de entrada que você faz sua compra. Posiciona o seu stop. E você está ali com um stop de 200 pontos, com um contrato, que é igual a 40 reais. Tá bom? Você traça o alvo da sua operação, seu alvo está lá em cima. Beleza? Então, se você subir, vamos supor que o seu alvo está de 1.000 pontos. Beleza? Seu alvo está 1.000 pontos. Se você subir com um contrato, você vai lucrar 200 reais. Correto? Se você for com um contrato apenas, você vai lucrar 200 reais. E você vai fazer um risco-retorno de 200 reais dividido por 40. 5 para 1, porque você apostou 40, arriscou 40 para ganhar 200. Então, risco-retorno de 5 para 1 de RR se você subir com um contrato. Correto? Então, vamos lá. Vamos supor que o mercado começou a subir. Você não quer fazer uma piramidação da forma correta, você quer aumentar o risco-retorno fazendo a piramidação da forma correta. Vamos lá. O mercado começou a subir. Está distante do seu trade. Aí aqui, galera, ele faz um pullback bonitinho. Troca polaridade. Tudo técnico, mais um trade técnico. Ancora na média e deixa um novo ponto de entrada. Aí você fala o quê? Cara, agora é possível eu fazer uma piramidação da forma correta. Então você vai e compra mais um contrato. Aqui sim você compra mais um contrato. Sua compra inicial era aqui, você compra mais um contrato aqui. Quando você compra um contrato ali, galera, o que acontece com o seu ponto de entrada? Com o seu preço médio? O que acontece com o seu preço médio, turma? Ele sobe, perfeito. Então, o seu preço médio ele vai ficar entre os dois pontos de entrada. Ó. Aqui está o segundo ponto de entrada e aqui está o primeiro ponto de entrada.
Então, seu preço médio vai estar aqui. Beleza? Na metade dos dois, ó. O seu ponto de entrada agora está aqui, ó. Beleza? Se o preço médio está aqui agora nessa seta, aí eu te pergunto, aonde está seu stop, galera, agora? Já que você fez uma piramidação. Você vai mover o seu stop. Beleza? Mesmo que não renovou máxima, mesmo que não deixou um topo relevante, um fundo relevante, mas já que você fez uma piramidação, uma nova entrada, você está arriscando uma nova entrada, você não pode aumentar o risco da sua operação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu stop lá embaixo e vai colocar ele aqui, ó. Agora, qual que é o risco da sua operação, galera? Zero. Beleza? Você está aqui, ó, com 2 contratos posicionados com risco zero. E se o mercado for lá agora, lá no alvo, com 2 contratos, vamos supor que você vai fazer 500 pontos com o segundo contrato e 1.000 pontos com o primeiro contrato, né? Você vai fazer 750 pontos com 2 contratos, em média. Então, o seu lucro ele vai aumentar. Na verdade, você vai fazer igual R$200 com um contrato, mais R$100 com o segundo contrato. Seu lucro vai ser R$300 no total. Ou seja, o seu risco-retorno em relação ao risco inicial da operação vai ser de 300 dividido por 40. 7,5 para 1. Então, essa é a forma correta de se fazer uma piramidação. É aumentar o lucro da operação, o risco-retorno, sem aumentar o seu risco. Beleza, galera? É extrair mais financeiro do mercado sem perder mais dinheiro, sem aumentar o seu risco. Então, novamente, até para você fazer piramidação, você tem que saber fazer uma piramidação da forma correta, sem aumentar o seu risco, beleza? A chance de você tomar um stop aqui, ó, ela vai aumentar. Na verdade, a chance de você devolver essa operação, do mercado te tirar aqui, ela vai aumentar. Por quê? Porque você moveu o seu stop para um fundo que não é relevante, tá bom? Só que mesmo assim, você não vai perder nada, tá bom? Você só vai sair da operação no 0 a 0. Talvez até levemente positivo, né? Às vezes você consegue fazer uma piramidação que o seu stop, que o seu ponto de entrada ainda fique abaixo do stop. E mesmo o mercado voltando, você consegue levemente ali um lucro, tá bom? Para pagar as taxas, para pagar os custos operacionais do mercado. Então, galera, com isso, a gente encerra o assunto de parcial e piramidação. São duas coisas